Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos corrigir a nossa atividade, né? E depois nós vamos continuar com nossa aula de história. Então, é importante que quando terminar de assistir o vídeo, que vocês coloquem um ok lá no grupo e colocando o nome. Você coloca um ok lá no grupo com o nome de vocês. Coloca ok e coloca o nome, que é para me botar a presença na caderneta, certo? Então, vamos corrigir a nossa atividade de história. Vamos lá. Então, quem me enviou, eu já corrigi, né? Então, quem está ainda precisando me enviar, por favor, me envie, que eu preciso corrigir, para me botar o ok na caderneta, certo? Vamos lá. Então, nossa atividade ficou 3 questões. Explica o que ocorreu na formação dos primeiros povos. Então, o que foi que vocês acharam que ocorreu na formação dos primeiros povos? Vamos lá? A resposta é essa. Os agrupamentos humanos de vários lugares criaram seus próprios, né, modo de vida, forma de cultivo, de comércio e de organização social e cultura, certo? Então, aí é a resposta da primeira questão. E da segunda questão como foi possível conhecer características de modo de vida dos povos que formaram as primeiras civilizações? Como foi possível? Então, por meio de quê? Por meio de documentos escritos, vestígio arqueológico, né, encontrado em lugares onde esses povos viveram, esses vestígios, né, são construções, objetos, que é árvore, utensílio, entre os outros elementos. Então, aí é uma resposta da segunda questão. E vamos agora para a terceira questão. A terceira questão, vocês vão marcar qual é a resposta certa, né? Sobre a centralização e a formação de povos. Marque um X a região que o agrupamento humanos se fixares. Então, aí tem a A, tem Guadalupe, Florena e Jerumenha. A B, Iraque, Líbano, Israel, Irã e Egito. C, Teresina, São Paulo, Maranhão, Bahia. D, Iraque, Teresina e Egito. Então, você vai marcar na letra B, né? Que foi o Iraque, o Líbano, e o Israel, e o Irã e o Egito. É isso aí. Então, está as respostas das questões da atividade, né? E agora nós vamos dar início à nossa aula de história. Sei que está todo mundo sem livro, mas logo, logo a gente vai receber esse livro, aí vocês vão poder acompanhar do livro de vocês, né? Que fica bem melhor. Mas é importante que todos tenham um cadernozinho do lado e um lápis para poder colocar alguma explicação, registrar alguma coisa importante que você veja aqui na aula, certo? Vamos lá. Vamos fazer aqui a leitura, vamos continuar, né? A invenção e a importância da escrita. É isso aí, é o que a gente vai falar hoje, sobre a invenção e a importância da escrita. Uma das marcas dos povos que formaram as primeiras civilizações foi a invenção de linguagem e escrita, certo? O primeiro tipo de escrita foi inventado há mais de 6.000 anos pelos povos sumeros que habitavam a atual região do Iraque, e foi naquela região do Iraque. Utilizando este leite, os sumérios escreviam em tabletes de argila, né, que em seguida era exposto ao sol até endurecer. Então, era esse instrumento que eles escreviam. E quando ele escrevia na argila, aí eles tinham que colocar o sol. Por quê? Para endurecer, certo? E esse tipo de registro foi conhecido como a escrita cuneiforme. O que é a escrita cuneiforme? A escrita cuneiforme é a marca feita com objeto em forma de cunha. Então, era aquela marca feita com objetos em forma de cunha, não é isso? Então, a escrita cuneiforme ela passou a ser usada por outros povos que habitavam a região, como os egípcios, né? Persas, né? Fenícios e hebreus. Com o passar do tempo, esses povos desenvolveram outros tipos de escrita.
Com o passar do tempo, né? Foi passando o tempo, aí eles foram desenvolver outro tipo de escrita, que, ó, no início, a escrita foi importante para registrar os produtos cultivados na agricultura, controlar as vendas ou trocas comerciais, escrever e preservar as leis, né? E etc. Ó, com o tempo, os povos que formaram as primeiras civilizações, eles passaram a utilizar a escrita também para registrar novas ideias, fatos, né, do dia a dia e história, etc. Então, aqui, essa imagem aqui é a imagem do do Antaba suméria, com a escrita cuneiforme. É 3.000 anos antes de Cristo. Veja aí essa imagem aí dessa tábua aí, como era com a escrita cuneiforme, veja aí. Aqui, agricultores e comerciantes. Vamos falar um pouquinho sobre agricultores e comerciantes. A maioria dos povos que originaram as primeiras civilizações se dedicou à agricultura, né? Eles se dedicaram quem? À agricultura. Ao comércio, à criação de animais, à produção de diversos objetos, à construção de monumentos, né? Entre outras atividades. Algumas deles, como os egípcios, se destacaram na agricultura, né? Outros, como os fenícios, conquistaram suas riquezas por meio de comércio. Então, uns se destacaram na agricultura e outros foram conquistando as riquezas por meio de quê? De comércio, certo? Então, aqui, essas imagens aqui. Vamos observar essas imagens aqui. Essa primeira imagem aqui são os egípcios cultivavam, né? Principalmente cevados, trigo, legumes e árvores. Árvore frutífera, né? Cultivava também uma planta usada na fabricação de folha e conhecida como pampiro. Então, aqui são os egípcios na agricultura, né? Está cultivando, né? E aqui, ó, nessa outra imagem aqui, a localização das cidades fenícias possibilitou que seus habitantes se dedicasse ao comércio marítimo, aves, né, navegadores e os outros fenícios cruzavam mares para comercializar o medicamento especial, tecidos, tapetes, trigo, entre os outros produtos. Então, ao você observar a diferença dessa imagem aqui primeiro, é porque os egípcios estão cultivando, né? Eles estão plantando, né? Veja aí, eles estão todos plantando e trabalhando. E aqui, nessa outra imagem aqui embaixo, a diferença, porque aqui é o comércio, né? Eles estão comercializando, né? Eles estão vendendo alguma coisa, né? Então, é isso aí a diferença dessas imagens. Então, vamos falar aqui sobre um pouquinho sobre a importância dos rios e dos mares, não é isso? Então, nas imagens da página anterior, podemos identificar duas cidades antigas, egípcias e fenícias. Os antigos egípcios formaram sua civilização à margem do rio Nilo, que fornecia água para abastecer toda a população. E, além de suas cheias, seres fundamentais para a irrigação de terras ao redor, onde se praticava a agricultura, certo? Então, já os fenícios construíram sua civilização numa estreita faixa de terras, em uma região montanhosas, né? Essas condições naturais reduziram a possibilidade de desenvolvimento de agricultura e da criação de animais. Entretanto, outras condições naturais favoreceram o desenvolvimento do comércio, não é isso? Então, as florestas também da região, os fenícios extraíram cedro, utilizando as construções de embarcação. E como habitava o próximo ao mar Mediterrâneo, puderam desenvolver o comércio marítimo, as atividades comerciais, ou seja, a compra e venda do produto, proporcionou a eles principalmente o contato com os hábitos e costumes de outros povos. Então, foi isso aí. Então, aqui, essa imagem aqui, que está aqui ao lado, ela está o quê? Ela está representando
é uma representação em baixo relevo de uma galé, embarcação fenícia movida no remo, transportando a madeira no século XVIII, no século VIII, antes de Cristo, certo? Então, aí, você observa aí essas pessoas nessa imagem aí, dessa embarcação, né? Então, eles estão transportando, você observar aqui, ó, você vê várias pessoas e o rio, né, embarcando, né? Fazendo embarcação. Então, o nosso conteúdo foi esse de hoje, e fique com Deus, e até a próxima. Tchau.